A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Porém, nós vamos iniciar o estudo com a oração. Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida de todos aqueles que já se inscreveram nesse canal. Espírito de Deus, abençoa o trabalho de nossas mãos. Senhor nosso Deus, nosso objetivo aqui é ser testemunha do Teu amor, da Tua misericórdia. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estaremos estudando a palavra do Senhor, utilizando essa revista aqui, é a revista dos jovens. Nesse trimestre, nós estamos estudando na igreja, na lição voltada para os jovens, porém são lições voltadas para os jovens, mas a palavra de Deus, ela possui orientações, ensinos bíblicos para todos nós, seja criança, jovem, adolescente, casado, solteiro, e também ela é a resposta para todos os problemas, as preocupações, ansiedades, tudo aquilo que o homem enfrenta, nós encontramos resposta na palavra do Senhor nosso Deus. Eu estou te mostrando essa revista aqui, você está vendo aqui o desenho, né? O desenho dos pregos, o desenho da coroa de espinho, né? Porque essa lição está falando sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a sua mensagem, o preço que ele pagou para que nós tivéssemos direito à salvação. Somos justificados. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados através da nossa fé no sacrifício de Jesus. Está até falando aqui, né? O plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Hoje nós estaremos estudando, amados irmãos, submisso ao tema o problema do pecado. Há quem diga que o pecado não existe. Esse negócio de pecado não existe. Tudo é relativo. Talvez para você pode existir pecado, transgressão, mas para mim tudo é relativo, ou seja, nós temos uma outra visão com relação às falhas do ser humano. O ser humano ele tem livre-arbítrio, não existe quebra de regras e assim por diante. Mas nós cremos na revelação bíblica, e a Bíblia Sagrada nos mostra que existe sim esse grande problema, que é o problema do pecado. E esse problema só é solucionado através de Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra está na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta intitulada Carta Universal, onde Paulo está tratando do problema do pecado. Amados irmãos, nós cremos na revelação bíblica, e diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele criou o homem e a mulher, criou o homem do pó da terra, da argila, do barro, fez um boneco de barro e soprou sobre as suas narinas. O homem então se tornou alma vivente. E a palavra do Senhor nos mostra que Eva, né, a primeira mulher, ela foi criada de uma das costelas de Adão. E Deus disse para Adão e Eva, né, de todas as árvores que há no jardim, vocês têm total liberdade para desfrutar, para comer.
porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês estão proibidos de se aproximarem dela. Porém, infelizmente, diz a Bíblia Sagrada que Eva foi atraída, né? Eva foi convencida pelo diabo que estava ali na serpente, e o diabo convenceu Eva, né? Ah, toma aqui, Eva, dessa fruta. Ah, e Eva, eu não posso comer porque o Senhor disse que no dia que eu comer eu vou morrer. E aí o diabo já trouxe uma outra interpretação da palavra de Deus. Mas será que foi isso mesmo que ele falou? Na verdade, o Senhor sabia e sabe que a partir do momento que você comer dessa fruta, você vai se tornar semelhante a Ele ou como Ele, sabendo do bem e do mal. E aí, irmãos, existem momentos na nossa vida, vamos ser sinceros, que a gente não pode parar para ficar trocando ideia com a tentação, trocando ideia com o desejo de pecar, trocando ideia com o diabo, trocando ideia com o enganador. Tem momentos que a gente tem que fazer como José, a gente tem que fugir. Para quem não sabe, né? José, ele foi o penúltimo filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, como está no livro de Gênesis. E chegando ali no Egito, a esposa de Potifar, né, o tentou, né? E ele então, ela agarrou ele e ele fugiu. Então isso aqui, o pecado existe, tem momentos, e a gente tem momentos que a gente tem que fugir da concretização do pecado, porque o pecado fala de transgredir as leis de Deus, desobedecer a lei de Deus, tudo de errado que o ser humano faz, seja ele cristão ou não, se constitui pecado. É raro algo transgredir os preceitos do Senhor. E Deus então lançou a maldição sobre Eva, lançou a maldição sobre Adão, lançou a maldição sobre a serpente. E no meio daquela maldição, Deus libera uma palavra profética, dizendo que e da semente da mulher, como diz o texto que eu faço questão de ler para os amados irmãos, o texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa aqui é a primeira profecia bíblica que nós entendemos que aponta para a vinda de Jesus, que iria resolver o problema do pecado. O salmista disse que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer, todos haviam se extraviados, desviados. Existem dezenas de textos bíblicos que mostram, que revelam a situação pecaminosa do ser humano. Então a palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, lá diz que a alma que pecar, essa morrerá. O Jesus Cristo falou muito sobre a situação pecaminosa do ser humano, né? E o apóstolo Paulo recebeu também uma revelação profunda para explicar sobre o problema do pecado. O apóstolo Paulo, inclusive, ele diz na carta aos Romanos, aqui no capítulo, parece que é o capítulo 5 da carta aos Romanos, já que estamos em estudo bíblico, irmãos, temos que procurar as referências bíblicas, né? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo explicando sobre a partir de quando entrou o pecado no mundo e quem foi o responsável pela entrada do pecado no mundo, e ao mesmo tempo Paulo apresenta a solução do pecado, né? A solução para vencer o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aqui Paulo está falando sobre Adão. Pelo que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, Adão, esse acréscimo é meu, e pelo pecado a morte. Então, quando o pecado entra no mundo, amados irmãos, surge 3 tipos de morte, né? A primeira morte é a morte espiritual, que é aquela quebra de comunhão que existia entre Adão e Deus, morte espiritual, aquele peso na consciência, aí o rei contra o Criador. Segunda morte que entra no mundo é a morte física, porque Adão e Eva estavam destinados a viverem para sempre na terra, mas devido à desobediência, eles foram vivendo, né? Mas aí houve um período, né, aproximadamente 1000 anos, eles então morreram. Morte física. Essa morte física passou para todos os seres humanos, né? A palavra de Deus diz que no tempo de Noé, Deus fala com Noé, né? A partir de agora, os homens viverão 120 anos. E depois de Adão, as pessoas ainda continuaram vivendo cerca de 300 anos, mas foram só diminuindo. Chega no tempo de Moisés escreve o Salmo de número, parece que é o Salmo de número 90, onde Moisés fala que os anos do homem chegariam a 70, no máximo 80, e aí já viria o cansaço, né? Dificuldade para viver. Hoje em dia é raro alguém falar, eu tenho 90 anos, eu tenho 120 anos, eu tenho 110 anos. Isso tudo são consequências do pecado. E a terceira morte, qual a Bíblia fala, é a morte eterna. É a morte eterna. Me parece que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada a palavra terceira morte. Mas nós extraímos esse entendimento, porque Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Carta aos Efésios, capítulo 2. Ali fala sobre a morte, que estávamos em trevas, mortos espiritualmente. Aí você imagina, né? Morte espiritual, morte física. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Aqui fala a segunda morte, mas aí nós chegamos à conclusão que a Bíblia fala sobre essas 3 mortes: morte espiritual, morte física, morte eterna. Essa morte eterna que não significa que a alma da pessoa vai ser desfeita, destruída, como acreditam os chamados adeptos da doutrina do aniquilacionismo, que é aquela doutrina que é aquele pensamento, é aquela crença que tem irmãos que acreditam que a alma ela vai ser desfeita, destruída, vai deixar de existir. Deus não vai permitir que essas almas vivam para sempre, nem sei se eu poderia viver, né? Mas estarão eternamente queimadas. Nós cremos que a alma vai ser lançada no lago de fogo e ela passará a eternidade sendo queimada no lago de fogo. Porém, tem outros irmãos que acreditam que isso não vai acontecer, acreditam que a alma vai ser desfeita, vai deixar de existir. Mas o que vem o caso aqui é que o texto está falando sobre a morte eterna, que significa passar a eternidade sem a presença de Deus. Alguém ousou dizer que o maior sofrimento no inferno será a ausência de Deus. Então, amados irmãos, mas o objetivo aqui é falar sobre o problema do pecado. O pecado, a transgressão contra Deus trouxe muitos males, né? E Paulo aqui prossegue dizendo que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também outro sim, ou por outro lado, né, através da obediência de um só homem, Jesus Cristo,
Através de Jesus Cristo, o homem pode alcançar a vida eterna, pode alcançar o perdão, pode alcançar a justificação. O pecado separa, mas Cristo restaura. Ele é a solução divina para a culpa, o sofrimento e a morte que assolam a humanidade. Então aqui nós entendemos que o pecado ele causa inimizade entre a criatura e o Criador. O pecado causa inimizade entre o homem e a mulher. Deus é santo e Deus rejeita o pecado, mas não rejeita o pecador. Não importa como está a sua vida espiritual, se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você é um pobre, miserável pecador, se você reconhecer que você precisa de um Salvador, esse Salvador não é um homem da terra, mas Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus vai tirar de sobre nós, né? Jesus tira de sobre nós, tira de todo aquele que vai até ele, né? O jugo do pecado, o peso do pecado. Eu quero ler uma palavra que se conta no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo já colocou dúvida aqui, como eu comentei para os irmãos. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dela, nem dela tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui nós estamos diante do relato bíblico que mostra o momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Irmãos, eu creio que Deus ele criou o ser humano com o chamado livre-arbítrio. Existe outra linha de interpretação com relação a esse assunto, como por exemplo, há quem diga, né, que Deus já predeterminou todas as coisas e que alguns estão destinados a viver, a alcançar a vida eterna, e outros estão destinados a não alcançar a vida eterna. Por outro lado, ao mesmo tempo tem um outro grupo que diz que Jesus não morreu por todos, mas Jesus morreu apenas por aqueles que iriam crer. Mas eu acredito que Deus, ele, mesmo sabendo de todas as coisas, ele proporciona ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Eu acredito que Deus não nos fez assim como seres irracionais. Deus não nos fez como animais ou como robôs que não possuem a capacidade de pensar e de raciocinar como ser humano. E Adão e Eva tiveram a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Você também tem a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Deus falou para o povo de Israel uma palavra, e essa palavra, ela também serve para nós, gentios. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Lá está escrito: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que eu tenho lhe proposto a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Então, aqui a gente observa que Deus coloca a oportunidade diante do homem e da mulher. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz: se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e no seu coração, nesse caso aí, no seu entendimento, você crê, irmãos, a Bíblia fala que se creres, verás a glória de Deus. Tem pessoas que estão querendo encontrar Jesus Cristo nas coisas materiais. Eu só acredito se eu ver. Mas eu quero que você saiba que para ter um encontro com esse Deus vivo, a primeira coisa que você tem que fazer é usar a fé. Dizer: Jesus, eu estou aqui. Se o Senhor existe, me proporciona uma experiência de vida melhor, faz aquilo que eu não consigo fazer. Reconheça que você precisa de Jesus. Prosseguindo, muitos acreditam que o problema da humanidade pode ser resolvido apenas com soluções sociais, mas a Bíblia nos mostra que o maior problema do ser humano é o pecado, sendo este a raiz dos males que vemos no mundo. Nessa lição, vamos entender o que é o pecado, quais são as suas consequências e reconhecer o valor precioso da doutrina bíblica da salvação. Antes de falar sobre a salvação por meio de Jesus Cristo, como a única resposta verdadeira ao pecado, é primordial compreender a gravidade desse problema, que é o problema do pecado. O comentarista, ele diz que muitos pensam que para se resolver o problema da humanidade é necessário recorrer aos sistemas de governo. Irmãos, toda forma de governo tem os seus limites. Nem tudo o governo vai conseguir fazer. Eu vou citar um exemplo aqui. Aqui no Brasil existe, eu espero que tenha deixado de existir, né? Mas até pouco tempo, não vou dizer até pouco tempo, mas ainda existe. Às vezes não existe num lugar, mas existe no outro. Aqui no Brasil existe um problema com relação aos chamados dependentes químicos, né? E na região de São Paulo existia um local lá chamado Cracolândia. Irmãos, esse local era um local onde só ficavam drogados, pessoas viciadas. E hoje vários lugares no Brasil são conhecidos também como Cracolândia, que são lugares onde ficam bastante pessoas viciadas. E o governo já fez de tudo para acabar com a chamada Cracolândia. Dizem que acabou, mas eu tenho minhas dúvidas, porque nas reportagens antigas mostrava que a polícia chegava, expulsava eles dali, né? O comércio, acabou com o comércio ali. Não tinha mais condição das lojas continuarem abertas, porque ninguém se aproximava para comprar porque ficava preocupado, né? E o que acontece? O governo chegava, expulsava os usuários dali, e eles então saíam dali e iam para outro lugar. Então, esse aqui é só um exemplo. Então, o governo, às vezes é muito fácil culpar o governo, mas a questão do pecado, tem coisas que o governo pode fazer, sim, mas a questão do drogado se libertar, a gente fala drogado, mas a questão do pecado, a questão do pecado que leva a pessoa a ter um desejo de pecar, a pessoa tem um desejo de preencher o vazio da sua alma. Então, esse problema do pecado é um problema que só pode ser resolvido através do poder de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Quantas pessoas que entram em clínicas de recuperação e não conseguem se libertar? Quantos que já bateram no peito: a partir de hoje eu não bebo mais, eu não fumo mais, não me drogo mais, não faço mais isso, não faço mais aquilo, mas de repente vem aquele desejo incontrolável, aquele desejo de pecar contra Deus, contra o seu próprio corpo.
Quantas pessoas que já foram presas em cadeias penitenciárias, passam dias, meses, anos, décadas, vou regenerar, não vou mais praticar o crime, não vou mais me envolver com droga. Mas na primeira oportunidade vem aquela tentação e a pessoa então se entrega ao pecado. Então isso mostra, irmãos, que o homem em si, ele não consegue vencer o pecado. Ele pode até vencer, entre aspas, alguma área da sua vida que leva ele a pecar contra Deus. Mas dizer, eu sou liberto do poder do pecado, se enquanto ele não tiver encontro com Jesus, ele não será liberto 100%, porque ele estará sempre sendo tentado a ser dominado, a pecar contra o Senhor, seja em palavras, seja em gestos, seja no olhar, seja na mente. E o problema do pecado só é solucionado através do sangue de Jesus. A tentação. Cadê aqui? Espero que os irmãos estejam entendendo, né? Glória a Deus. Tem tanta coisa boa aqui, irmãos. A origem do pecado da humanidade, o livre-arbítrio do ser humano. Pelas escrituras sagradas, entendemos que o ser humano foi criado por Deus com certo nível de perfeição, justiça e santidade. Além disso, aqui está se referindo a Adão e Eva, né? Eles viviam bem diante de Deus, né? Eles eram vistos com perfeição, no sentido de justiça, eram justos diante de Deus. Eles viviam em santidade porque ainda o pecado ainda não havia entrado na humanidade, ainda não havia entrado no homem. Além disso, ele deu ao ser humano sabedoria especial. Essa sabedoria fez com que Adão desse nome a todos os animais. Vinda diretamente dele para a alma, sem que ele precisasse aprender com outras pessoas. Oh, glória! Nós precisamos aprender com terceiros, com outras pessoas. Adão e Eva aprenderam diretamente do Senhor porque receberam a sabedoria especial. E isso antes da queda. Nesse estado de pureza e santidade em que a imagem divina se estabeleceu no homem. Lembra quando Deus disse, né? E Moisés escreveu: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós entendemos que alguns atributos que existem na pessoa de Deus, o Senhor decidiu comunicar ao homem. Nós costumamos dizer que existem os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus são aquelas qualidades, são aqueles atributos que só existem na pessoa de Deus e que Deus não transfere para nenhum ser humano, como, por exemplo, onipotência, capacidade de poder todas as coisas, né? Onipresença, capacidade de estar presente em todos os lugares, onisciência, capacidade de estar consciente de tudo que acontece no mundo, eternidade, só Deus é eterno, e assim por diante. Atributos incomunicáveis. Então só Deus possui essas características. Por outro lado, existem os atributos comunicáveis. Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus ele ama, Deus ele se compadece, Deus ele chora. Então esses atributos, essas qualidades, Deus de uma certa forma colocou no homem. E nós, eu, você, nós temos essa capacidade de amar, de perdoar, não perdoar como Deus, não amar como Deus, mas nós temos ainda, né, uma fagulha das características, dos atributos que Deus implantou em Eva. Há quem diga que depois do pecado o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas eu acredito sim que o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus, nem que seja com poucas características, né, irmão? Porque o pecado ele faz isso mesmo, ele afasta o homem da presença de Deus. Deus também deu liberdade plena para o ser humano escolher entre o bem e o mal, entre obedecer e desobedecer. Isso fica claro quando lemos o mandamento de Deus para Adão,
mostrando que havia ali uma escolha real a ser feita. Nós já falamos sobre isso. A tentação e a escolha errada. A serpente que é identificada na Bíblia como Satanás, o diabo, apareceu no jardim do Éden como uma criatura usada por ele para enganar Eva, que havia sido criada por Deus. Lembrando, irmãos, que segundo a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Ezequiel e também no livro do profeta Isaías e outras passagens bíblicas, nos mostra que o diabo era um anjo de luz no céu. Um dia ele desejou ser semelhante a Deus, e ele então foi expulso do céu. Uma vez sendo espírito, ele precisava de um corpo para habitar. E aí a gente vê aí que ele usa essa serpente para falar com Eva, enganar a Eva. A tentação e a escolha errada. Serpente, que é identificada na Bíblia como Satanás, o diabo, apareceu no jardim do Éden como uma criatura usada por ele para enganar Eva, que havia sido criada por Deus. O plano do inimigo era enfrentar Deus usando a própria criação dele. E essa é basicamente a história do pecado. O ser humano caído passa a distorcer o que Deus criou, assim como a serpente fez no Éden. Então, amados irmãos, da mesma forma que o diabo distorceu, como o comentarista está deixando bem claro aqui, da mesma forma que o diabo distorceu a palavra de Deus, trazendo um outro significado, né? Hoje, infelizmente, nós seres humanos, nós temos a tendência de querer dar uma desculpa para tudo. Guarda aí, dar uma desculpa para tudo. Um exemplo, né? Quando você era criança, adolescente, quantas vezes você já praticou coisa errada e quando seus pais chegavam, mas fulano, você estava onde? Você estava andando com quem? Você estava fazendo o quê? Onde você estava? A hora que você está chegando? E muitas das vezes nós tentava justificar sem mentir. Ah, mas é que eu fui na casa de fulano e fulano não estava lá, fiquei esperando e tal. Mas existe alguma mentira ali. Então, às vezes, o homem quer dar um jeito para o problema do pecado, quer mostrar que não errou. Por outro lado, quantas vezes nós erramos, sendo adulto, nós erramos e queremos justificar o nosso erro, mas a culpa não foi minha, a culpa foi de fulano. Queremos sempre terceirizar o problema do pecado, queremos sempre colocar a culpa a culpa foi de fulano e assim por diante. Então, irmãos, mas Deus quer que o homem reconheça os seus erros, reconheça os seus pecados, reconheça que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. A solução do pecado não está nas religiões, não está na placa de igreja. A solução do pecado não está nos grandes líderes espirituais. A solução para vencer o pecado não está nas leituras de muitos livros, mas a solução do pecado está no poder do sangue de Jesus, está no poder da Bíblia Sagrada. Então a palavra do Senhor também nos diz, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer vencer o pecado? Quer vencer a tentação? Eu não sei que tipo de espírito imundo está atormentando a sua mente. Eu não sei se você é viciado em pornografia, no adultério, na prostituição. Não sei se você é viciado em cigarro, em cocaína, em alguma bebida alcoólica. Eu não sei se você é viciado em roupa. Eu não sei se você é viciado na mentira. Eu não sei se você é viciado no dinheiro, nos jogos. Eu não sei o que te atormenta. Mas nesse dia eu quero te apresentar um Deus que tem poder para te libertar. A palavra é essa, te libertar. Vamos prosseguir aqui. Tentação, escolha. O plano do inimigo era enfrentar Deus usando a própria criação dele.
E essa é basicamente a história do pecado do ser humano caído vou seguir aqui esse que eu já li, né? Além disso, a mulher pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava com ela, que também comeu. Foi assim que o pecado entrou no mundo, resultado de uma escolha errada do primeiro casal, após ceder à tentação. Desde então, a humanidade, assim como Adão e Eva, tem seguido o caminho da desobediência a Deus. Escolhas erradas. Adão e Eva preferiram entrar pelo caminho da escolha errada. Infelizmente, depois de Adão e Eva, quantos que também seguiram o mesmo caminho, o caminho da escolha errada. Eu não tenho tempo para citar aqui personagens bíblicos. Irmãos, uma das características da Bíblia Sagrada que faz com que ela seja diferente de outros livros é que na Bíblia Deus não fez questão de esconder os erros de muitos personagens bíblicos que eram considerados como heróis da fé. Vou dar um exemplo aqui. Abraão é considerado o pai da fé, inclusive o pai das 3 principais religiões do mundo, que nesse caso aí é o judaísmo, em segundo lugar o islamismo, que ali no caso surgiu através dos descendentes de Ismael, filho de Agar, com Abraão, e tem o cristianismo, né? E o que acontece? Quem era Abraão? Abraão, amigo de Deus, porém Abraão mentiu. Existem relatos de Abraão mentindo com relação à sua esposa Sara. Moisés, considerado o homem mais manso da terra, pecou contra o Senhor quando se irou que Deus havia ordenado que não era para ele ferir a rocha, era só para falar, ele foi lá e feriu. E tantos outros exemplos bíblicos. Então, amados irmãos, esses personagens, eles foram fiéis, mas tropeçando em algum momento da sua caminhada. Por outro lado, quantos que decidiram se atolar mesmo no caminho errado do pecado? Homens que cresceram conhecendo a palavra de Deus. Tem um caso de Acabe, rei de Israel, que preferiu entrar pelo caminho da idolatria junto com Jezabel. Tem um caso do rei Manassés, que é considerado por alguns como o pior rei que existiu ali entre o povo judeu, ao ponto de ele concordar com a própria morte de muitos filhos judeus, né, que ofereciam seus filhos ao chamado deus Moloque. E outros personagens da Bíblia, né, que preferiram escolher o caminho errado, como Adão e Eva. E quantos que conhecem a palavra de Deus, mas preferiram entrar pelo caminho da desobediência. Quantos que não conheceram a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo se recusaram quando alguém tentou se aproximar deles para falar do amor de Deus. Não preciso desse Deus. Outros chegaram ao ponto de dizer, né, nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Eu não preciso desse Deus, eu não preciso desse Jesus. Mas esses que preferiram escolher o caminho errado, a Bíblia fala, né? Não erreis, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Pode não colher aqui nesse mundo, mas pode colher na eternidade. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Qual tem sido o caminho que você está caminhando, andando? Literalmente falando. Agora espiritualmente, agora vamos para o lado espiritual. Qual tem sido o caminho que você tem trilhado, tem caminhado? Você tem andado no caminho da luz ou no caminho das trevas? No caminho da retidão ou no caminho da desobediência? No caminho certo ou no caminho errado? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe uma palavra no livro do profeta Isaías que diz, e por onde quer que você vá, você vai escutar uma voz atrás de ti, falando, este é o caminho. Andai nele, sem vos desviar para a direita nem para a esquerda. Prosseguindo, todos pecaram. A Bíblia
deixa bem claro que o pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Todos pecaram. Romanos 5,12. Lembra que eu falei lá no começo? Porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, inclusive, diz, né? Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da presença de Deus. Quando você estuda sobre as características de cada profeta da Bíblia Sagrada, alguns deles, inclusive, foram conhecidos baseado nas suas experiências com Deus. Abraão, um homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus. Tem o caso de Moisés, o homem mais manso da terra. Está lá escrito. Afinal de contas, ele pastoreou, liderou quase 3 milhões de pessoas. Tinha que ter a presença de Deus para ser manso mesmo diante, né, do temperamento de cada judeu ali que muitas vezes murmurava. Davi que foi um homem segundo o coração de Deus, perdão, troquei aqui, né? Abraão, amigo de Deus, pai da fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jeremias é conhecido como profeta das lágrimas. Salomão, o homem mais sábio da terra. Ezequiel, o profeta das visões. Isaías, o profeta messiânico. Então, cada um deles era conhecido por suas características, por suas qualidades, por suas experiências com Deus. Porém, amados irmãos, nenhum deles foram perfeitos no que diz respeito a nunca terem pecado. Eram justos, sim, mas imperfeitos. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Esse todos aqui, Paulo está querendo dizer que através da desobediência de Adão, todo ser humano que passou a existir, irmãos, já no ventre da mãe dele, ele, como diz o salmista, né, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Então você não precisa ensinar o seu filho a pecar. Ele já nasce com aquela tendência voltada para a desobediência por causa do pecado que estaria enraizado no seu corpo, na sua matéria. Mas Paulo apresenta a solução para o pecado, né? Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus, mas Deus envia a solução. Prosseguindo aqui, amados irmãos, as consequências do pecado. Não li o terceiro ponto todo não, mas eu fiz um breve comentário aqui, depois os irmãos entender. As consequências do pecado. Separação de Deus. Uma das consequências mais profundas do pecado é a separação que ele causa entre o ser humano e Deus. Eu lembrei até de uma palavra que está no livro do profeta Isaías, que é um dos profetas maiores. Tem uma palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 2. Vamos observar aqui, amados irmãos. Cadê? Perdão, eu falei 50, mas é 59. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então a gente observa aqui que Deus continua o mesmo. Deus continua no mesmo lugar. Acontecem muitas tragédias no mundo, né? Pois é. Quando o ser humano está bem, ele não... a maioria não lembra do Criador. Mas se acontece uma tragédia no mundo, se alguém está doente, Deus, onde tu estás que permitiu tal tragédia? Deus continua no mesmo lugar. Nós que só procuramos Ele na hora do desespero, ou o homem decide culpar Deus pelas tragédias nesse mundo, culpar no que diz respeito, Senhor, se o Senhor existe, por que permitiu tal tragédia? É o problema do pecado. Homem lutando contra o próprio homem. O pecado trouxe consequências terríveis na natureza. Irmãos, se eu vou falar sobre as consequências, aí tem a questão do diabo, que é uma luta. O diabo, como não pode atingir o Criador, procura atingir as suas criaturas. Mas calma, não se desespere. Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Existem as consequências do pecado? Sim.
A gente se arrepende, o homem pode se arrepender dos seus pecados. Mas existem as consequências. Dependendo do que o homem fez, irmãos, ele vai ter que pagar por aquilo que ele praticou. São as chamadas consequências aqui na terra, mas as consequências espirituais você não vai ter mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não importa o que você fez. Eu estou preso porque eu matei, porque eu concordei com roubo, com isso, com aquilo. Se você se arrepender, Deus, ele te perdoa, ele lança seus pecados no mar do esquecimento. Mas existem as consequências. As consequências diz que a gente tem que pagar aqui na terra por aquilo que o ser humano fez. E vamos prosseguir. As consequências do pecado, né? O relato de Gênesis mostra o afastamento natural do primeiro casal em relação ao Criador, quando, após desobedecer, esconde-se do Altíssimo, distanciando-se por completo. Nesse sentido, as palavras do profeta Isaías são bem claras, mas as vossas iniquidades. Então, amados irmãos, aqui a gente observa que Adão e Eva, ao pecar, tentaram se esconder, fugindo do Criador. Isso também acontece com a gente, né? Isso também acontece com a gente. Quando o homem e a mulher pecam contra o Senhor, vem aquele peso na consciência, vixe, o que eu fiz? Para que eu fui falar isso? Para que eu fui lá? Para que eu fui concordar? O que eu fiz? Acabei com a minha vida, acabei com a minha história. É o peso na consciência. É o peso na consciência. E aí, dependendo do contexto, né? A pessoa pode se arrepender daquilo que ele fez, lembrando que existe uma diferença entre pecar, em se arrepender e ter remorso. E o que acontece? O pecado, amados irmãos, o pecado faz com que a gente sinta vergonha de Deus. Às vezes a pessoa está indo bem ali na igreja, servindo a Deus, e nós, né? Aí quando de repente a gente peca, o que vem? Vem aquele sentimento de culpa. Eu não sou digno nem de continuar naquela igreja. Não vou lá não, porque Deus não vai me ouvir. Não vou nem ler mais a Bíblia. Não, a partir de hoje eu vou ficar em casa, porque eu estou com vergonha de Deus. Eu estou com vergonha porque o pecado traz esse peso na consciência, o pecado traz essa culpa na consciência. O Espírito Santo mostra que a gente está errado, mas não mostra no sentido de nos condenar, mas no sentido de nos disciplinar, mostrar que a gente precisa se arrepender. Tem uma palavra no livro do profeta, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 19, 20 e 21, depois você lê. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ali uma palavra para a igreja de Laodiceia. Culpa e vergonha. Gênesis 3 mostra que o primeiro casal também sentiu a culpa e a vergonha. O advento ou surgimento do pecado trouxe consigo uma consciência em que a nudez passou a ser associada ao pecado e à condição corrupta. A boa notícia é que o evangelho da salvação tem um poder de restaurar completamente o ser humano pela graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo. Eu até lembrei do que Paulo disse, né? Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantas pessoas eu conheço que eram drogadas, usuários de drogas, eram alcoólatras, eram ex-presidiários, eram presidiários. Quantas pessoas que eram escravizadas por demônios, quantas pessoas que até viviam com depressão, porque perderam um filho, estavam grávidas, perderam um filho. Outras tinham filhos, mas se envolveram com crime, os filhos morreram, entraram em depressão. Mas essas pessoas tiveram encontro com Jesus Cristo, abriram o seu coração, decidiram viver, decidiram crer. E Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Jesus Cristo tirou aquela sujeira que estava nos seus corações. Jesus curou a alma dessas pessoas, deu uma nova vida, uma nova oportunidade, mudou a história dessas pessoas. O sofrimento e morte, a entrada do pecado no mundo causou efeito devastoso, resultando em sofrimento, dor e, sobretudo, morte.
como eu disse para os irmãos, né, o pecado trouxe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Terceiro e último ponto, a solução de Deus para as consequências do pecado. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Jesus, ele trouxe a solução, a solução. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Então, amados irmãos, nós devemos buscar o Senhor, porque só o Senhor que tem poder. Lembrando, irmãos, que questão do pecado, enquanto nós existir, enquanto nós estivermos nessa terra, todo dia a tentação vai nos cercar. Todo dia estaremos tentados a pecar contra o Senhor, nosso Deus. Então, todo dia precisamos clamar pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que nós não fomos comprados com sangue de bode ou sangue de carneiro, que eram animais que eram oferecidos ali no altar na época do tabernáculo. Mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, nos purifica de todo pecado. O profeta João Batista, na ocasião em que foi batizar Jesus, ele olhando para Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O plano de salvação divina é parcialmente revelado no Antigo Testamento, é plenamente revelado no Novo Testamento. Então, a revelação de Deus ela é progressiva. No Antigo Testamento, o plano de Deus para resolver o problema do pecado foi revelado, entre aspas, né? Foi revelada aos poucos, através do sacrifício dos animais. O pecador trazia o animal até o sacerdote, o pecador colocava a mão sobre o animal. Em um ato simbólico, os pecados, quem era para morrer era o pecador, quem era para sofrer as consequências dos seus erros era o pecador. Porém, em um ato simbólico, o pecador colocava suas mãos sobre o animal e os pecados, em um ato simbólico, né, os pecados do pecador passavam para o animal, e o animal então era oferecido no altar, era morto no altar em um sacrifício a Deus. E o escritor aos Hebreus, ele diz que essa cena se repetia constantemente, mas Jesus Cristo veio como um cordeiro morto, né, ofereceu o sacrifício de uma vez por toda a humanidade. Prosseguindo aqui, remoção da culpa. Tem um comentário interessante aqui, né? O apóstolo Paulo escreveu que, em primeiro lugar, por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que bênção, irmão. Através de Jesus Cristo, Deus reconcilia todo aquele que se achega a Ele. Através de Jesus Cristo, nós podemos ser reconciliados. O que é reconciliado, irmão? Você já ficou de mal de alguma pessoa na sua vida? Você já ficou sem conversar com alguém na sua infância, quando você estudava na escola, até nos dias de hoje, né? Pois é, reconciliar é quando duas pessoas que eram inimigas passam a conversar, passam a ter um novo relacionamento, uma nova amizade. Então, a Bíblia fala que através de Jesus Cristo, Deus nos reconciliou com o Pai. O apóstolo Tiago, escrevendo em sua carta, ele diz que o homem, sem Deus, ele é inimigo do Pai. O homem que não teme a Deus, o homem que insiste em permanecer no pecado, ele é inimigo de Deus. Deus, então, através de Jesus Cristo, faz com que nos tornamos amigos de Deus. Oh, aleluia! Jesus resolve o problema do pecado. Eu não estou falando de um Jesus Cristo que morreu e não ressuscitou. Eu não estou falando de um Jesus que continua pendurado no madeiro. Não, eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ficou 40 dias com os teus discípulos, como está em Atos capítulo 1. Depois subiu para o céu, mas deixou bem claro que um dia ele iria voltar. Remoção da culpa e da vergonha. Deus tem uma solução plena e transformadora para a culpa e a vergonha do pecado. Já reparou, irmãos, que
o diabo ele vive nos acusando. Você pode se arrepender dos seus pecados, mas o diabo continua lançando pensamentos contrários na nossa mente. Que você já roubou, que você já adulterou, que você já se prostituiu, que você já mentiu, que você é isso, que você é aquilo, você é um pecador. Mas eu quero te dizer que Deus, através de Jesus Cristo, ele já resolveu o problema do pecado na sua vida, na vida de todo aquele que crê. Jesus, ele remove o problema do pecado, a sujeira do pecado. Só que quem remover, sabe quando você está dentro de casa e precisa fazer uma limpeza, você vem com a vassoura e vai varrendo, você está removendo, você está tirando aquela sujeira. Então, amados irmãos, o sangue de Jesus, ele resolve o problema do pecado, ele remove o pecado de dentro de nós, ele remove a culpa, ele remove a condenação eterna que estava dentro de nós. Jesus Cristo, ele remove, tira o problema do pecado. A Bíblia fala que se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Parece que é na segunda ou terceira epístola do apóstolo João, ali, já no finalzinho da Bíblia, ao lado do livro de Apocalipse, João escreve dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tem uma outra palavra no livro do profeta Miqueias que diz: tornará a apiedar-se de nós, subjugarás as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados, aonde? No mar do esquecimento. Isso é para mostrar que Deus, ele se esquece dos nossos pecados. Deus não é como o diabo que fica nos acusando dia e noite. Deus não é como nossa consciência que fica nos acusando dia e noite. Deus não é como o homem da terra que nos acusa dia e noite. Mas uma vez arrependidos, o sangue de Jesus nos limpa e Deus já não lembra mais das nossas iniquidades. Terceiro e último ponto, superação do sofrimento e da morte. A resposta de Deus para o sofrimento e a morte é a esperança viva em Cristo. Ao colocarmos a nossa fé em Jesus, temos a certeza de que a morte não representa o fim, mas sim o começo de uma nova vida com Deus. Olha que interessante, né, irmão? Superação do sofrimento e da morte. A resposta de Deus para o sofrimento e a morte é a esperança viva em Cristo. Aleluia! Ao colocarmos a nossa fé em Jesus, temos a certeza de que a morte não representa o fim, mas sim o começo de uma nova vida. Como a palavra do Senhor nos diz, né? Eu vou ler aqui, morte. Quando o salvo em Cristo, ele desce à sepultura, não é o fim. O seu corpo físico pode se tornar pó, mas esse salvo em Cristo, ele vai para o paraíso. E não somente isso, existe uma promessa aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e também o versículo 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Oh, bendito seja o nome de Jesus, que promessa maravilhosa. Não existe nenhuma religião nesse mundo capaz de proporcionar essa esperança, capaz de mostrar com todas as certeza que o homem e a mulher, ao partirem desse mundo, obedecendo a palavra de Deus, irmãos, essa pessoa vai viver eternamente com Jesus. Muitos líderes dizem: eu não sou o caminho, eu sou apenas um dos caminhos. Tem um ditado popular que circula por aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. Inclusive, eu já ouvi muito um ditado popular que diz: todos os caminhos levam a Roma. Já viu esse ditado aí? Segundo chegou a ter meu conhecimento, esse ditado é baseado, baseado nas estradas que o Império Romano construiu com o objetivo de fazer com que todas as pessoas do Império Romano, né, de outras regiões, né, pudessem ter livre acesso a Roma. E aí o que acontece? Muitos dizem hoje, né, todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, não creia nessa mentira. Isso é uma mentira absurda. Jesus não habita em todas as religiões.
Jesus não habita em todos os líderes. Jesus Cristo não mora em templo sujo. Jesus Cristo não concorda com todos os ensinamentos que falam a respeito dele aqui na terra. Mas Jesus Cristo diz, quem crê em mim, não é como diz a religião tal, a igreja tal. Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Como você tem crido em Jesus? Irmão Edmilson, eu creio em Jesus segundo o líder da minha religião. Eu frequento a religião tal, eu frequento a seita tal, eu frequento o grupo tal, e eu creio em Jesus baseado no que eles falam. A partir de hoje você vai fazer diferente. Você vai pegar a Bíblia, vai ler a Bíblia e vai examinar a Bíblia. E vai um conselho. Passe a crer em Jesus. Se você não concordar com o que eu falo, concorde com o que está na Bíblia. Creia em Jesus. Foi Jesus quem disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Em outro texto bíblico, Jesus disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é uma outra palavra que diz aqui, falando sobre o poder das Escrituras. Depois vai com um conselho, leia a palavra do Senhor. Aproveita que está começando o ano, coloca no seu coração, eu vou ler a Bíblia toda. E eu te dou uma certeza, o seu interior, sua vida vai ser transformada. Não é porque a maioria que não quer, não é porque a maioria está indo para um lado que significa, não é que a maioria é contra que significa que eles estão certos. Procure ter a sua experiência com Deus. Amados irmãos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Eu quero orar ao Senhor pela sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse estudo bíblico. Espírito de Deus, abençoa todos que já se inscreveram nesse canal. Abençoa todos que irão ouvir essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos edificou, em nome de Jesus. Amém. Amados, finalizamos aqui. Quero convidar você que esteve comigo aqui nesse estudo. Vai aqui um convite. Comente, compartilhe, dê o seu joinha, nos ajude a pregar a palavra do Senhor, nosso Deus, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.